E como o assunto é depressão, a gente vai continuar falando disso. Depressão, que também conhecida como doença da alma. A gente conversa agora ao vivo com o psicólogo e presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, Lacordé Abraão. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui no primeiro dia de 2020. Seja bem-vindo. Boa tarde. Bom dia, Nayara. Boa tarde. Boa tarde aos nossos caros telespectadores da TV Vila Real. Uma alegria estar aqui com você e trocando ideias sobre um assunto tão importante como realmente a depressão, para estar nos ajudando como lidar com este processo todo que envolve a boa parte da população. Doutora, a gente acompanhou na matéria da Luciana Gavilha sobre o trabalho realizado pelo CVV e quantas pessoas buscam essa ajuda, principalmente no fim de ano. E com certeza teve gente que passou a virada aí no telefone ou chorando porque a depressão está fora de controle. Como tratar essa doença que já foi denominada como um mal do século? É verdade. O CVV faz um trabalho extraordinário em nível Brasil. E nós vamos perceber que a ajuda não nos falta em nenhum momento. Não é? Emmanuel, através de Chico Xavier, ele coloca que antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente, porque Deus é amor. E vamos perceber que a depressão, ela está ligada justamente, é uma doença da alma, ligada às nossas dificuldades, não somente dessa encarnação, como somos uns seres interexistenciais, como já dizia Sócrates, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então está ligado basicamente ao nosso sentimento de culpa, muitas vezes, ou dificuldade de lidar com as nossas frustrações, em virtude de um processo de autoexigência, do perfeccionismo. São vários fatores que nos levam ao processo depressivo. Em síntese, é como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. E não é possível. Então, não é possível, é verdade. Nós podemos tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. Então, eu entro numa desesperança. Então, eu fico em 2 movimentos, porque a mente da gente, ela vicia. É como se fosse uma máquina fotográfica. Nós tiramos foto do passado e tiramos foto do futuro. Só que a foto, ela não é uma realidade. Ela é aquele momento. Então, nós vivíamos aquele momento como se aquilo ali perpetuasse dentro de nós. Então, psiquicamente, eu fico, às vezes, na pós-ocupação, presa ao passado, com dificuldade de deixar o passado passar e repetindo, às vezes entrando numa monoideia. E da mesma forma que eu estou preso ao passado, nesse movimento depressivo, eu também projeto no futuro uma desesperança. Não deu certo ontem, veja o que me aconteceu, o que vai ser amanhã. E aí eu fico numa relação pendular, psiquicamente ou emocionalmente. Ora no passado, ora no futuro. E aí eu não vejo que o aqui e agora é a melhor oportunidade, que é o presente. Agora, a gente fala de depressão, a sociedade fala de depressão, a imprensa fala de depressão, mas ainda falta entendimento para quem convive com uma pessoa que tem depressão, a família enxergar, os amigos enxergarem e compreender, porque tem muita gente que julga, falar, mas você está triste porque você quer, ou então falta fé, né? Acaba usando aí um pouco da religião para a pessoa que ouve isso, é muito pior, não é isso? É importante que nós tenhamos uma visão não ideológica ou dogmática sobre qualquer processo que acontece dentro de nós. Primeiro que os nossos sentimentos, não existe sentimento certo ou errado, ele é um fenômeno. Agora, numa visão fenomênica, merece todo o respeito e todo o carinho. Daí a importância, eu me autorrespeitando, eu aceito que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho este processo, porque ninguém é depressivo. Nós temos padrões depressivos. Agora, nesses padrões, se eu buscar uma ajuda medicamentosa, uma ajuda psicológica, eu vou estar mexendo na minha estrutura fundamental, que é a estrutura do pensamento. O pensamento, ele é a base de tudo. O pensamento, ele vai estimular neuroquimicamente o nosso cérebro e vai produzir a química correspondente aos nossos padrões mentais. E nós trazemos conosco crenças limitadoras que inibem o nosso potencial criativo. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou um derrotado. E, na verdade, dentro de nós não há mapa de derrota, dentro de nós existem fatos. Então, toda a experiência que nós passamos, ela tem um caráter de aprendizado. Somos nós, dentro dessa visão ideológica e nessa autoexigência, que ficamos nos cobrando. E aí o que acontece? O medo de errar, o medo de fazer, e as oportunidades passam
e nós deixamos de aproveitá-la devidamente. Agora tem que tratar, né, doutor? O senhor falou do medicamento, da terapia, Sim, da é ajuda fundamental, psicológica, da ajuda das pessoas que estão ali em Certo. volta. Tem que tratar. Eu já ouvi casos de pessoas que, não sei se está associado, mas que têm depressão, desenvolvem síndrome do pânico ou esquizofrenia, Sim, né? é verdade. Ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor ele é sistêmico, mas a dor também. Então, muitas vezes, esses sintomas que ocorrem com uma pessoa, às vezes ela é o para-raio dentro da família. A família é como se fosse um aquário, um peixe bagunça a água, bagunça de todo mundo. Então, é muito importante que nós, enquanto familiares, daqueles que têm um padrão depressivo ou esquizofrênico, e assim sucessivamente, que nós busquemos apoiar, dar um apoio, ajudar, e ajudar não é o fazer, porque cada ser somos únicos. Cada um tem a sua personalidade. O que é fácil para um é desafiador para o outro. Então é importante que nós respeitemos a característica de cada um. Somos seres únicos no universo. Então o que a família pode fazer é auxiliar. E auxiliar não é o fazer é sempre da pessoa. Porque quando nós queremos fazer, aí nós entramos muitas vezes numa conduta invasiva, e aí a pessoa que muitas vezes traz essas dificuldades, seja elas quais forem, nós muitas vezes, por não acreditar em nós, entramos num padrão muitas vezes de vitimismo. E no vitimismo, o que acontece? Eu fico muitas vezes numa codependência do outro. Eu fico buscando às vezes o outro para que ele possa realizar por mim. Ou eu fico numa codependência da validação do outro, do olhar do outro. Então é muito importante nós percebermos que isso é uma doença. E a doença, ela é da alma. Como a própria Organização Mundial de Saúde coloca, que não existem doenças, existem doentes. Cada pessoa com o seu padrão mental, com a sua estrutura de crenças e valores. E as nossas crenças e valores, nós as desenvolvemos principalmente na primeira e na segunda infância. E trazemos também de outras etapas encarnatórias, como viajores do tempo, como diz Sócrates. Mas são fatores intervenientes, mas não preponderantes, porque nós não somos a nossa história. Nós podemos modificá-la. Então, um filho, muitas vezes, de um pai que foi agressivo, uma pessoa que passou por um processo, muitas vezes, de abuso sexual, os sintomas mais diversos, nós podemos ressignificar, daí o que você colocou muito bem, a nossa autorresponsabilidade de buscar uma ajuda. Agora, para a gente encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que vivem com essa doença, que denominada também como a dor da alma, né? Sim, é verdade. Que eu tenho certeza que dói, nunca passei, mas tenho amigos que passam por depressão, familiares, e eu imagino que deve ser uma dor difícil de tratar e difícil de arrancar, porque é um ferimento, você passa um remédio, põe ali uma gás. Agora a dor da alma é difícil da gente encontrar, né, o ponto exato. Queria que o senhor deixasse essa mensagem para essas pessoas que passam por essa tristeza profunda e que uma mensagem de esperança para esse ano de 2020. Buscaremos o pensamento de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um psicólogo que foi levado ao campo de concentração em Auschwitz, e ele teve ali vendo a sua esposa, seu pai e sua mãe sendo levado à câmara de gás. Naquele momento ele fez um propósito: eu quero realmente sobreviver para levar ao mundo uma mensagem de que o indivíduo possa estar desenvolvendo o seu autoencontro. Nós somos o nosso próprio sentido. Porque muitas vezes nós entramos nesses movimentos superficiais da vida, seja eles quais forem, as síndromes que nos envolvem, porque nos falta às vezes um sentido existencial. E o sentido existencial está ligado diretamente a quem você é. Como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então nós somos aqueles que vamos dar o sentido, o sabor à nossa própria vida. Então é importante que nós busquemos nos auto-amar. Quem se auto-ama, se auto-acolhe, se auto-respeita, se auto-valoriza, independente do que você sente sobre você mesmo. Busque realmente. Você está ressignificando a sua trajetória de vida. Se você não teve o pai que você gostaria, mas teve o pai que a vida lhe programou. Se você não teve a mãe que você desejou, mas você teve a mãe que não lhe abortou. O mais importante é que você está aqui. E é no aqui e agora
que nós temos a oportunidade de ressignificar a nossa vida. Nós somos os arquitetos da nossa própria felicidade ou da nossa desdita. E acima de tudo, como recordando, como diz João, Deus é amor. Então este ser, criador do universo, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, que você planta uma semente e sai ali a árvore de dentro dela, por que estaria nos abandonando? Então, creiamos. Jesus nos colocou com muita clareza. Eu venho para que tenhais paz e para que tenhais vida e vida em abundância. E esse Cristo, ele não está fora, está dentro de nós. Nós somos o Cristo interno, o Buda interno de nós mesmos. Busquemos sintonizar, buscando a oração, a leitura edificante, buscando um trabalho de solidariedade, de fraternidade, como nós vimos agora no CVV. Sejamos um voluntário, porque remédio que se coloca na ferida do outro é medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. A melhor forma de ajudar alguém, primeiro, é se autoajudando. Portanto, aquele que nos sentimos muitas vezes solitário é porque não estamos sendo solidários. Então é importante que busquemos vivenciar o nosso sentido existencial. Eu sou o meu próprio sentido. Você é o próprio sentido da sua vida. Obrigada, doutor, pela mensagem, pela participação nesse primeiro dia do ano. Muito obrigada. Nós que agradecemos com muito carinho e ternura, desejando a todos muita paz, um ano venturoso de 2020 e sucessivamente com a mensagem deste Cristo que veio justamente para instalar em nós, despertar em nós o nosso código moral, como diz Francisco Collor, que estudou o genoma. Muita paz. Obrigada. Feliz ano novo. Para você também e a toda a equipe dos trabalhadores.